Fala, galera, beleza? Meu nome é Diego Morini, preparador físico da Seleção Brasileira de Taekwondo, e sejam bem-vindos ao Taekwondo Talk, nosso programa semanal de entrevistas, onde eu trago técnicos, atletas, pesquisadores, preparadores físicos e pessoas em diferentes áreas que possam agregar conhecimento para a sua carreira. No dia de hoje, eu vou testar um formato diferente. Em vez de fazer uma entrevista formal, que eu costumo fazer com os convidados, a gente vai testar um formato de mesa redonda, onde eu trouxe duas pessoas muito especiais aqui para vocês. A primeira delas é o Edson Bussato. Ele é técnico da Seleção Brasileira Júnior e ele é head coach de uma equipe muito forte lá em Santa Catarina e domina muito bem alguns conceitos de treinamento a longo prazo e da própria teoria do treinamento. Edson, seja bem-vindo ao Taekwondo Talk. Primeiro, antes de tudo, gostaria de agradecer você por ceder seu tempo e compartilhar o seu conhecimento com a gente, com toda a comunidade do Taekwondo Talk aqui. Pessoal, primeiramente, bom dia. Diego, obrigado pelo convite de novo, cara. Estou sempre à disposição para a gente conversar sobre Taekwondo, sobre esporte, sobre evolução do esporte. Então, agradecer a todo mundo que está vindo aí, cara, que está fazendo o maior sucesso aí, com certeza, o Taekwondo Talk. Então, fico à disposição de vocês e estamos aí para poder colaborar. Show. E o próximo convidado que eu vou apresentar, ele é um argentino, então a gente vai ter mais uma live internacional aqui. Ele é um árbitro internacional e ele é graduado em educação física e trabalha bastante com os conceitos de ensino, aprendizagem na questão da pedagogia do Taekwondo e do processo de ensino do Taekwondo, especialmente para as faixas etárias menores. O nome dele é Fernando Aqueliano. Fernando, seja bem-vindo ao Taekwondo Talk. Obrigado também por dispor do seu tempo. Fernando é uma pessoa muito noturna e a gente está gravando no período da manhã. Então, para ele é meio difícil estar fazendo um grande sacrifício aqui de estar acordando cedo e compartilhando, expondo o tempo dele e compartilhando o conhecimento com a gente. Fernando, seja bem-vindo e muito obrigado aí por dispor do seu tempo. Bueno, muito obrigado, Diego. Bom dia, Erickson. Obrigado a todo mundo para conversar sobre alguns assuntos interessantes da formação esportiva que pode ficar de interesse para todo mundo que está assistindo neste vídeo. Assim que acho muito bom para todos trocar ideias e conceitos. Obrigado. De nada. Hoje a gente vai fazer um formato um pouco diferente, vai ser uma coisa um pouco mais informal, a gente vai fazer uma forma que a mesa redonda acho que é muito formal, a gente vai fazer um bate-papo mesmo aqui, e o tema que a gente vai discutir é a formação esportiva dos nossos atletas, principalmente das categorias de base ali, nas idades menores, até chegar no júnior, quais são os principais erros, a gente vai discutir será que os técnicos dominam conceitos de treinamento a longo prazo, então para quem não sabe, está chegando agora, existe na literatura um conceito chamado de treinamento a longo prazo. Em inglês é LTAD. E esse conceito, ele divide em fases de conteúdos que a gente deveria trabalhar em cada faixa etária. Então, a gente tem uma fase inicial, que é os fundamentos. Depois a gente tem aprender a treinar, treinar para competir e treinar para ganhar. Então, tem todas essas fases que vai desde do atleta ou da criança, de fato, aprender os fundamentos básicos motores, os fundamentos gerais motores, até ela, de fato, competir para ser campeã nas idades mais adultas. E eu gostaria de ter a opinião de vocês, o que vocês acham dessa teoria do treinamento a longo prazo, de você dividir conteúdos por faixa etária, você também considerar que é lúdico, muitas vezes a pessoa tem que aprender a gostar de treinar, então você tem alguns desses conceitos no treinamento. Eu queria saber a opinião de vocês, primeiro, o que vocês acham desse conceito de divisão, e segundo, o que vocês acham que você acha que os técnicos dominam isso, e a gente vai discutir os principais erros aí. Senhor Erickson, vou passar a palavra para você e depois passa para o Fernando, pode ser? Perfeito. Vamos lá, Diego. Primeiramente, eu obviamente concordo com isso. Essa ideia do que a gente chama de alto rendimento, vamos dizer assim, e eu vou construir de cima para baixo para vocês entenderem. Isso mais ou menos começou depois dos Jogos Olímpicos
de 86, quando algumas equipes daquela situação União Soviética e os Estados Unidos começaram a investir no desenvolvimento esportivo. Então, eles trouxeram especialistas e profissionais para a área para desenvolver esses atletas. E dentro disso surgiu uma pergunta, né? Como detectar talentos? E essa pergunta foi que motivou essa base de estudo que você referenciou agora, tá? Que é o treinamento esportivo a longo prazo. Como eu detecto esse possível talento esportivo lá na base, vamos dizer assim, ou nessas pessoas que estão lá. Então, realmente essa é uma literatura que você vê que tem mais de 30 anos, então é realmente que é muito fundado no momento que a gente tem treinamento esportivo. Então, quanto a essa pergunta, com certeza. E o que eu vejo muito é a questão conceitual, que acho que vale a pena a gente discutir aqui, de lembrar o que é iniciação esportiva, o que seria iniciação competitiva, e o que seria uma preparação preliminar para a competição e a especialização competitiva. Então, nós temos aí no mínimo 4 pontos para que a gente possa desenvolver. Eu acho que isso é uma coisa importante de ser discutido, porque a iniciação esportiva, primeiramente, tem que começar pelo gosto ao esporte. O praticante tem que gostar de estar ali, gostar da modalidade. E sim, nesse primeiro momento, totalmente desenvolvimento lúdico, ele tem que fazer parte do processo de crescimento. A criança, por assim dizer, ela tem que gostar de estar ali. E eu acho que no primeiro ponto é importante que ela aprenda os conceitos básicos, que é a questão do ter um horário para realizar a atividade física, começar a criar essa condição de horários, de entendimento, que vai realizar a atividade física, mas ela tem que ser prazerosa acima de tudo. E aí, após isso, você entra nessa questão que seria a especialização da atividade proibida. Vamos colocar no nosso caso das lutas aí, né? Você começa com aula um pouco mais geral, e aí, conforme os anos vão passando, você vai especializando esse seu treinamento, especializando a partir também, aí explicar o processo básico, o que é o entendimento lá na frente, o entendimento tático, assim, quando a gente vai explicando. E aí você tem a iniciação competitiva, que não necessariamente visa o resultado propriamente dito. Exato. Essa atleta tem que ser campeão. Não, iniciação competitiva significa que ele está dentro do processo competitivo. Eu gosto sempre de colocar aqui, nós deveríamos mudar o nome competitivo para cooperativo. Em vez de competir, partilhar, talvez. Então, aí após esse mecanismo, aí sim, nós entraríamos no que chamamos de especialização competitiva ou alta especialização esportiva, e aí seriam as competições para que ele fosse realmente entrando para competir, sim, e aí, como você citou, o treinar para competir e depois treinar para ganhar. Esse é mais ou menos o caminho. Legal. Fernando, fala um pouquinho sobre a sua opinião sobre isso, em relação ao treinamento a longo prazo, qual que é a sua visão que você vê e que, de fato, os técnicos normalmente tendem a fazer, enfim. Tá, o treinamento a longo prazo é complexo, não? Então, nessa complexidade, você tem que ter muitos objetivos diferentes nesta formação esportiva dirigida a um atleta ou a um futuro atleta, não? Então, eu acho que o primeiro assunto que tem que ter presente é o que a gente chama formação motora de base. Formação motora de base é todos os conteúdos que precisa qualquer pessoa para ter uma boa condição para depois escolher um esporte, não? Por caminhar, fazer desplazamentos de frente, de costas, lateral, passar por muitas experiências motrizes com seu corpo, e com o corpo de outros, para ter mais experiência motriz. Exato. Isso, para mim, é o primeiro assunto que qualquer pessoa que quer entrar em contato com o futuro esporte tem que ter. Esse é o primeiro assunto. Depois, como falava Erickson, a iniciação esportiva. O que é a iniciação esportiva? A iniciação esportiva é um processo pedagógico que não tem uma idade de início e uma idade que vai cortar. É um processo, e esse processo é pessoal, e que o treinador, os pais e o próprio
próprio aluno, própria pessoa que está fazendo esporte, vai poder, em algum momento, mudar de fase, não? Se já acabou o momento de iniciação para passar ao momento de especialização. Tradicionalmente, tínhamos idade que, quando, por exemplo, uma pessoa falava assim, ele já tem 9 anos, já pode estar em outra fase esportiva. Ele tem 12 anos, ele pode fazer outra fase esportiva. E a verdade é que cada pessoa é diferente. Então, é mais ou menos, não? A idade é uma referência para saber ou conhecer o que fazer com cada pessoa. Mas cada pessoa é um mundo e cada objetivo que pode ter vai ser mais ou menos como é a resposta de cada pessoa também. Isso é a complexidade que nós temos no mundo do esporte, não? De fazer um projeto para todo mundo igual. É que a gente cria modelos, né? A gente precisa criar, obviamente, modelo não é a realidade, senão ele seria... A realidade ela é muito complexa para a gente entender. Então, a gente cria modelos para tentar entender. E, obviamente, o modelo ele não dá conta de abordar, abranger toda a individualidade, né, de cada ser humano, né? Isso é natural. Até porque uma situação que o Fernando colocou, eu achei muito interessante, quando a gente fala de idades, por exemplo, esse tema precisa ser levantado. Porque o tempo da forma cronológica que nós conhecemos, vamos falar ano, nascido em tal ano, ele é uma organização temporal. Ele não é real. Porque eu posso ter uma criança nascida em 2020 agora, em janeiro, e nascida em dezembro do mesmo ano, eu vou ter uma diferença morfológica gigantesca, sem contar os fatores hormonais. Então, quando a gente fala em idade, acho que é importante a gente comentar que realmente isso é um modelo teórico, é utilizado, mas quando você vai mesmo falar de idade, acho que é importante isso, como o Fernando colocou, você entender essa questão da idade, que não é um fator temporal, um marco, é 10 anos, mas ele tem 10 anos de idade, mas como é que é morfologicamente? Ele pode ter 8, ele pode ter 12, então seria testes e exames para isso. O desenvolvimento cognitivo dele pode ter, porque naturalmente no processo de crescimento nós temos pessoas que têm esses estirões um pouco tardios, e aí essa é uma discussão que eu sempre falo das categorias de base nossas aí, ou que a gente chama de menino, cadete, duas crianças de 9 anos de idade pode ter um impacto fisiológico gigantesco diferente uma da outra, justamente por essa questão cronológica e não morfológica. E eu acho que tem um outro ponto aqui, que ele vai além da questão também da idade cronológica ou biológica, mas o aspecto motor, de fato, né? Então, por exemplo, o treinamento a longo prazo, ele leva em consideração essas duas coisas, a experiência motora da criança, e ele julga algumas capacidades que talvez fossem ótimas para trabalhar em determinadas faixas etárias, que aí sim, essa discussão do biológico entraria. Mas eu acho que essa questão do fundamento motor ela é fundamental. Porque o que acontece? Qual que é a ideia? A ideia do treinamento a longo prazo é que todo mundo deveria ter algumas habilidades gerais, então todo mundo tem que saber correr, saltar, arremessar. Então você tem os fundamentos básicos ali propostos, que você deveria ter até os 7 anos. Eu acho engraçado, porque pela teoria, nos 7 anos, você deveria saber correr e saltar. Os atletas que vêm para mim, cara, eles não sabem correr e saltar. Aí eu tenho que fazer esse trabalho que, em teoria, já deveria ter sido feito até os 7 anos. Aí, então, entra esse conceito de você saber as habilidades fundamentais, e aí você experimentaria vários esportes, você experimentaria várias coisas, e isso faria parte. Então, por exemplo, dentro da nossa, por exemplo, no Brasil, Fernando, a gente tem em teoria, na grande teoria, a gente tem os conteúdos que deveriam ser passados na educação física escolar, por exemplo. Isso daí, em teoria, a nossa educação física escolar deveria dar conta. Onde você, na nossa educação escolar, pelo cronograma, se for ver oficial, se você pegar do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro do ensino médio, a pessoa teria passado por vários jogos, atividades esportivas coletivas, luta, dança e ginástica. Você abordaria 5 temas dentro do ensino fundamental, do primeiro do ensino fundamental até o terceiro do ensino médio.
Ou seja, fundamental, primeiro fundamental é quantos anos, Erickson? Sei lá, 7, 6 anos. Hoje é 6 anos. Mas, enfim, disso até os 17 você abordaria tudo isso. O que, em teoria, se fosse de fato feito, resolveria bem essa questão motora e daria uma vivência grande. E eu acho que isso, por exemplo, existe uma teoria que você dá essa base motora, a pessoa ter várias vivências, ela vai ter mais facilidade para aprender o específico. Então, às vezes, o específico ele fica limitado pela falta do fundamento geral. O que, na prática, conversando com as pessoas, a gente vê, quando a gente conversa com os professores, fala, nossa, os moleques lá do projeto social são muito mais coordenados do que meus alunos aqui que moram num apartamento. Não é porque a questão social entrou, não, é porque simplesmente o moleque ali da favela, ele fica mais na rua e ele tem mais vivência motora. E essa vivência motora facilita para aprender o específico. Enquanto o menino que fica o dia inteiro no apartamento, ele não tem essa vivência motora. Então, só desse relato prático, porque às vezes quando eu falo de treinamento a longo prazo, as pessoas falam, mas isso é na teoria. Mas só quando a gente vai ver o próprio relato prático, a gente vê de como o moleque que joga bola ou faz coisas que não tem nada a ver com o taekwondo, ele vai aprender melhor o taekwondo do que o moleque que fica sentado ali na cadeira o dia inteiro. Então, essa questão da experiência, e a experiência motora, como o Fernando falou, é uma coisa que a gente tem que considerar quando a gente vai montar o programa de treino. Então, eu estou pegando um menino que não sabe correr e saltar. Cara, qual a chance dele dar um chute com giro para esse menino? Sabe? Aí o moleque não sabe andar e saltar, cara. Aí, então... isso a gente vai ter que acabar considerando no nosso programa de treino. Dentro disso, eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre essa questão da experiência motora e da interferência que tem, de fato, no aprendizado do específico? Eu acho que você aprende a coordenação geral influencia no aprendizado do específico, ou não? A gente pode só entrar no específico, enfim. Qual é a opinião de vocês? Primeiro o Erickson, aí depois o Fernando. O Fernando quer completar alguma coisa que eu estava falando aí? Completa primeiro, não tem problema. Não, eu já falei que tinha falado. Cara, vamos lá. Eu acho o que a gente tem de problemática, vamos dizer assim, hoje, no esporte de uma forma geral, nas lutas, fala das lutas que é a nossa área de especialização, né? E no nosso caso, o taekwondo. Olha só, existe um processo básico, que é como foi citado aqui, que você tem que aumentar as capacidades condicionais dele primeiro, tá? Que é essa questão do gesto motor. E aí tem uma parte bem interessante, porque até os 10 anos de idade, em média, você está construindo a formação do córtex motor e córtex neural. Quanto mais movimento você der para essa criança, mais ele vai desenvolver essas regiões. Ou seja, você vai ter uma transferência direta, não só lá para o específico, como para a vida de uma forma global. Então, realmente, quanto mais desenvolvimento motor, quanto mais aptidão motora, melhor ele vai desenvolver qualquer atividade física na sua vida. Então, desse primeiro princípio, eu acho que, como você falou, infelizmente hoje as pessoas tendem a tendência a especializar no esporte muito cedo. No Brasil, eu costumo conversar com vários colegas, eles costumam falar uma situação que eu acho interessante, que no Brasil nós terceirizamos o desenvolvimento dessas nossas crianças. Por quê? Porque, como você bem citou, a educação física, de forma geral, a escolar, deveria suprir essa necessidade. E acaba, pelo modelo nosso pedagógico, talvez não cumpra de forma excelente essa sua função. E aí, no nosso país, os clubes fazem isso. Então, por isso nós chamamos de terceirizarmos isso. Então, a criança vai para a escola de futebol, a criança vai para o taekwondo, a criança vai para a natação, e você acaba terceirizando esse desenvolvimento. Porém, quando você terceiriza, indiretamente você está especializando, a não ser que este profissional tenha entendimento que a gente está falando aqui agora. Por exemplo, uma criança vem no taekwondo, a pergunta, eu especializo os gestos do taekwondo logo já nessa criança? A resposta seria não. Você vai dar todo o aparato motor contínuo para isso, e aos poucos você vai inserindo a especialidade na maturidade. O que eu vejo negativo nisso hoje, nós temos, de novo, muitas pessoas que insistem a realizar um processo de especialização competitiva muito cedo. Ou seja, se você cresce com 11, 12 anos, que seria a categoria cadete, ele já tem de competir, para que ele possa sobreviver num desenvolvimento competitivo, eu vou ter que especializar.
eu vou ter que treinar o específico da modalidade, da luta. E no caso do Taekwondo, nós sabemos que o Taekwondo da década de 90 e de hoje ele é diferente a nível motor, porque o colete eletrônico trouxe uma nova realidade. Então hoje, se o atleta tiver uma boa altura, souber escorar bem, né, o Yopchagi, tiver um bom Yopchagi, essa variação de uma perna em cima, talvez só com esses 2 gestos ele é campeão pan-americano, talvez até campeão em outros níveis internacionais, só com esses 2 movimentos. E se nós formos pensar, ele não tem desenvolvimento motor algum, de uma forma global. Ele tem aquela especialização. E aí eu acho que esse é um erro que acontece muito e cabe a todos os treinadores aqui repensarem o que nós queremos e qual a idade que esse ser tem que ganhar. Pergunta agora, né? Eu tenho um campeão mundial cadete. Ok. Isso me garante que ele será um campeão internacional adulto? Os estudos dizem que não. Geralmente os atletas nacionais, campeões nacionais na categoria cadete e início da categoria júnior não transferem para a seleção principal. Isso nós temos dados aqui, né, do Taekwondo Brasil, mas temos um estudo bem bacana do judô que tem isso bem relacionado, assim, sabe? Então acho que esses são os cuidados que a gente deve, primeiramente, sempre pensar antes de discutir esse assunto. Boas colocações. Depois eu vou falar algumas coisas. Eu queria passar a palavra para o Fernando e saber um pouco da opinião. Sim, eu fiquei pensando dos comentários de vocês. Eu acho que toda essa teoria que tem lá e que aqui também tem, que a educação física está trabalhando forte na formação motora de base, as habilidades. Eu acho que tudo isso quebra quando você faz uma avaliação motriz. Então, quando você está em sua academia, em seu clube, e recebe crianças e falam, e perguntam, quantos anos você tem? E eu tenho 7 anos. Ah, então você sabe fazer tudo isto porque você já teve experiência na escola ou em outros lugares. Pero esse imaginário quebra quando você faz uma avaliação nas primeiras aulas, uma avaliação motriz. E aí você já tem um ponto de aonde começar a treinar, não? Uhum. E fazer uma formação motora de base de novo, porque não tem, ou já pode começar desde outro ponto. Então, a avaliação é primordial, é fundamental. Segundo, não temos um currículo esportivo no Taekwondo. O nosso currículo é marcial, que é quando você troca de faixa. Então, se você é treinador esportivo no Taekwondo, você, treinador, tem que criar seu próprio currículo esportivo. ¿No? Como que treinar, ¿no? Conteúdos que treinar en cada nivel, porque nós temos esse problema de esporte de combate, de luta, com graduação marcial, que uma faixa amarela, ¿en qué nivel esportivo? Una faixa vermelha, ¿qué nivel esportivo tem? ¿No? Tenemos ese problema que acreditamos que una faixa vermelha é um nível esportivo alto. Entendeu? Temos esse problema entre graduados. Em nenhum esporte tem faixas. Fala com a gente de basquete, de futebol. ¿Qué graduación marcial tem? Y ellos para no tenemos graduación marcial, tenemos niveles esportivos. Y vos en taekwondo, no, tenemos faixas. Temos esse problema que ainda não temos a mistura assim, que é um problema. Então, eu acho que o currículo esportivo é uma criação de um projeto esportivo que cada treinador tem que ter quando quer dar aulas esportivas. E nessas aulas esportivas e nesses conteúdos tem que ter conteúdos gerais, não? Da motricidade geral, conteúdos específicos, falou Erickson, os mais simples, os mais complexos. Se você está treinando o esporte taekwondo de luta, será técnica, tática, estratégia. Se você está treinando para esporte e formas, todos punce, não? Como vai fazendo mais complexo todo.
a área também intelectual, não? Temos uma história do taekwondo esportivo que é só bater, não? E agora, não? Estamos pensando, não, pero além de bater, tem que pensar também. Então tem que estudar o regramento, tem que estudar que é um braço, quais são, que é um aquecimento, que é um alongamento, não? O esportista tem que saber tudo isso, e hoje sim. E também na área social, não? Porque nós falamos na introdução de uma formação esportiva, e pedagogicamente temos que fazer uma explanação que é uma formação esportiva. Temos formação esportivas que tem um objetivo que é só o resultado, o interesse é só o resultado. Se é bom cara ou o cara não é bom, não me interessa. Me interessa é se ganha ou não ganha. E depois temos outro projeto que é o que nós acreditamos que é o melhor, que é uma formação esportiva integral, onde tentamos uma formação educativa com o tempo, a longo prazo, que é o que a gente está conversando, que é um objetivo social, objetivo motriz, objetivo intelectual, e que esse cara, a longo prazo, seja um cara completo, não? Para a vida. Tá? E não ter tetos, não ter um teto, se o cara está aprendendo bem, não acreditar que, não, ele é faixa vermelha, não vou fazer mais complexo o seu treinamento. Não está, a gente não está tentando ter esse pensamento, senão fazendo mais complexo o treinamento, sempre respeitando os processos, mas não ter um teto como tem o taekwondo tradicional, por exemplo, na área de formas. Se você faz amarela, só tem que saber a primeira e a segunda forma. Não posso ensinar mais. E por que não posso aprender mais? Porque é faixa amarela. Hoje não temos tetos. Você aprendeu bem, vou fazer mais complexo o treinamento. Nossa, vocês fizeram boas explanações aqui, é até difícil lembrar de todos. Tiveram muitas sacadas bem legais aqui. Primeiro, comentar uma coisa que me chamou muita atenção em relação ao que o Erickson falou, sobre essa questão de você pega, por exemplo, um menino cadete que é mais alto do que a média, que às vezes ele pode ser mais alto no cadete, mas quando ele passar para o júnior ou para o adulto, talvez ele vai ter a mesma altura, porque o esporte ele vai selecionar pessoas altas. E aí o que acontece? Ele, com 2 técnicas, ele seria campeão mundial cadete. E aí só que acontece, o que fez ele ser campeão mundial no cadete, não necessariamente vai fazer ele ser campeão mundial no júnior, ou muito menos no adulto. Uma coisa que acontece muito, que é onde surgiu essas discussões de treinamento a longo prazo, realização precoce, foi a partir dos esportes coletivos. De maneira geral, os esportes coletivos eles são mais avançados nesse estudo de treinamento, por terem mais praticantes, por terem mais dinheiro também. E aí o que acontece? É muito comum você pega o basquete, você vê direto, eu falo porque eu trabalhei no Pinheiros também, eu conversei com muitas pessoas de muitas modalidades. E é muito comum você pegar idades menores, e aí você tem um menino que é mais alto, aí só deixam ele jogando de pivô. Mas como ele vai subir? E aí ele só sabe fazer as coisas que o pivô faz, pega, gira. Mas ele não tem toda a habilidade, não só motora, mas do próprio posicionamento, tá? De onde se posicionar jogando nessas posições. E aí quando ele vai subindo de categoria, às vezes esse menino ele não tem mais altura para ser pivô, porque os outros meninos não. Às vezes ele só cresceu mais rápido que os outros. Às vezes ele é alto, mas aí só vão selecionando pessoas altas no esporte. Só que chega um momento que a limitação motora que ele teve por só ter jogado em uma posição durante toda a infância dele vai ser o limitante da carreira dele. E aí ele vai ser um atleta medíocre se ele se tornar chegar no profissional, porque às vezes ele nem é selecionado para as equipes principais por essa falta de habilidade motora. E eu acho que coisa parecida está acontecendo no taekwondo. Agora que você só usa essa perna da frente, você pega um menino do cadete, escora e corrige na cara, e dá um anti-aguizinho de curta,
acabou. Se o moleque é alto, ele é mais alto que os outros, ele consegue ganhar campeonato só com isso. Só que será que no adulto ele vai conseguir despontar bem, partindo do pressuposto que esse menino não vai enjoar do taekwondo e não vai sentir o saque, não vai abandonar? Partindo do pressuposto que ele queira continuar, será que ele vai ter sucesso? Então, essa é uma discussão que é fundamental e que permeia a questão desde as habilidades motoras, e que é um passo além, né? Então, primeiro a gente aprende habilidades motoras básicas, depois a gente aprende a nossa modalidade mais de uma maneira ampla, né? Então, a ideia é que você consiga aprender todos os deslocamentos, técnicas de chute, com salto, posição, perna da frente, perna de trás, e aí você vai se especializando e, obviamente, você vai ter sempre suas técnicas de preferência. Mas se você já quer antecipar isso, por causa do biotipo, ele só treina isso daqui e esquece de toda essa pirâmide, eu acho que isso vai causar alguns problemas. E, de fato, se o Erickson falar a verdade, a gente tem artigo acadêmico hoje no judô, pegando campeões mundiais, que seria, acho que, nosso cadete, não lembro se seria relativo ao nosso cadete ou ao nosso júnior, eu não lembro de cabeça. Mas que vem na categoria adulta, poucos deles que medalharam no mundial, nesses mundiais, eles tinham, ou continuavam, ou tinham resultados parecidos do adulto. Então, você vê que essa transição é complicada. Eu acho que no júnior você ainda tem mais, mas no cadete é muito, muito longe isso, né? Então, você não garante. E aí a gente entra em algumas coisas que o Fernando abordou, que eu acho muito legal. Eu queria trazer essa reflexão aqui. O Fernando passou por cima, mas eu queria trazer um pouco mais aprofundado. Qual que é, de fato, a função do esporte, da educação física de maneira geral, e acho que do esporte, porque, igual a Erickson falou, a educação física escolar ela não contempla a questão motora, e isso acaba sendo terceirizado para as academias. E, sendo assim, eu queria trazer uma reflexão de qual, de fato, é o papel do taekwondo para a formação de um ser humano. Porque se a gente pegar nas nossas aulas de categorias menores, quantos desses vão ser atletas? Então, você pega num projeto social que tem aqui, quantos desses alunos do projeto social, pode ser de projeto social a sua academia privada, quantos desses vão ser um atleta de rendimento nas categorias adultas, quantos vão ter resultados expressivos? Sendo assim, se o meu treinamento, se o meu conceito, e é o que eu vejo que acontece nas academias, meu treinamento é focado só para o atleta que vai ser campeão, será que é justo? Será que faz sentido eu dar um treinamento que é focado no atleta que vai ser campeão para 100 crianças, sendo que dessas 99 vão ser outras coisas? Então, qual que será que é o papel de fato do esporte? E sendo assim, quando tem algum papel de fato na formação da pessoa, aí eu queria deixar esse questionamento aí para vocês, queria que vocês explanassem sobre qual que de fato é o papel do taekwondo na formação do ser humano e como tem que conseguir essa questão da formação, pensando no esporte que o cara quer ser campeão, e para a grande maioria que não vai ser. Se você puder começar falando. Eu acho que aqui tem uma problemática que o Fernando deu uma pincelada, e eu gostaria de chamar a atenção de novo, que eu acho que existe uma confusão mental, que é mais ou menos assim. O taekwondo, ele tem a origem marcial. E aí, sim, no nosso processo básico de essência da arte marcial, para aqueles que entenderam o que é arte marcial de uma forma geral, a arte marcial nada mais que é um aperfeiçoamento contínuo, de uma forma para a vida inteira, não só dentro do tatame, como fora. Quem entendeu a arte marcial entendeu o que é esse processo de construção de um ser humano maior. Então, sim, nesse caso do processo da arte marcial, eu acho que a pessoa entendendo os valores, os conceitos, existe uma transferência real para a vida. O que existe confusão hoje é assim, nós temos o taekwondo desportivo, nós temos o taekwondo marcial, como o Fernando colocou. A base do treinamento ela vai ser totalmente diferente, eu concordo com vocês. Porque uma coisa que eu acho que nossa modalidade, no caso do taekwondo science e outras, é porque o gesto treinado lá na arte marcial não é o gesto competitivo. Não é aprimorado para o gesto competitivo. Então, vamos dar um exemplo aqui, no caso específico, pode ter pessoas que não sejam do taekwondo vendo isso, mas se você pegar um chute que a gente chama de circular, o chute da arte marcial ele é diferente do gesto aprimorado para a competição. Ele é totalmente diferente. Porque a competição ele tem um tempo de reação diferente, ele visa o ponto, não visa o impacto. Então, isso já vai alterar o fator de rotação de quadril, e aí vai uma parte muito específica que a gente precisa entrar. Mas o que eu sempre gosto de bater aqui, Diego, para as pessoas que trabalham comigo aqui,
o esporte, por si só, ele tem valores. Ele traz possibilidades de evoluir do ser humano, da sua formação de caráter. Então, onde está a confusão mental que eu vejo, é muito assim. O taekwondo ele tem uma grande essência do desenvolvimento marcial, mas por ser esporte, ele já vai alterar os padrões comportamentais. Ele já vai alterar a forma onde essa pessoa vai ser na vida dela, se tiver um bom programa, que a pessoa que esteja à frente desse projeto tenha essa capacidade. Mas as artes marciais, elas trazem um plus a mais, que é essa questão não só da hierarquia, mas do conhecimento do corpo, do autoconhecimento. Eu acho que a grande discussão nesse ponto é aquilo que o mestre Fernando colocou de novo. Vale a pena, vou bater nessa questão, especializar tanto no gesto motor, sabe? Vale a pena especializar tanto a questão de fazer com que as pessoas tenham só desenvolvimento esportivo e não cuide de uma forma global, até porque nós podemos ter um grande atleta e um péssimo ser humano. E geralmente essas pessoas não têm sucesso na carreira esportiva também. Ele pode obter um resultado esportivo em determinado ponto da vida dele, mas potencialmente ele não vai replicar esse potencial. Você pode ter um atleta campeão mundial e depois nunca mais não pode. Você pode ter um atleta medalhista olímpico e depois nunca mais ter. Por quê? Porque também a formação da estrutura do ser humano passa por isso. Não só o gesto motor. Então, como eu acho que uma problemática nossa, que nós não treinamos o nosso gesto competitivo, pensando em competição, isso é um problema de transferência. E eu acho que, mas essa questão que tu levantou, Diego, ela tem que estar acima disso, entendeu? A formação do caráter, do ser humano, do desenvolvimento, ela tem que ser integral. Concordo. Fernando, o que você acha? Qual que você acha que é o papel, de fato, do taekwondo na formação das pessoas? A pergunta não é que faz o taekwondo, é que faz as pessoas que dirigem o taekwondo. Porque o esporte não é bom ou é malo. É quem dirige os treinamentos das distintas aulas dos distintos esportes. Não? Eu posso ser treinador de futebol e você falar futebol é bom. Sim, mas se o treinador não é bom, o futebol que não é bom? O taekwondo é bom? Sim, é bom se o treinador é bom. Se o mestre é bom. Então, isso é, para mim, um dos pontos mais importantes, a formação do treinador ou do técnico que dá essas aulas. Não? Por quê? Porque ele tem objetivos, ele tem uma ideologia de formação esportiva, que é o que a gente conversou faz uns minutos atrás. Não? Que ideologia, que imaginário ele tem sobre a educação de uma pessoa, a educação esportiva, por exemplo, não? Aonde quer levar a essa pessoa com esses treinamentos, não? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o conceito de competição, sim? Parece que a palavra competição não é bom. E a competição é normal em qualquer ser humano, não? Qualquer pessoa, quando é criança, sempre está competindo entre umas com outras. É normal. E as pessoas, quando entram no mundo do esporte, querem medir, a ver quem corre mais rápido, quem salta mais alto, não? E no taekwondo também queremos ter, quando uma pessoa criança quer competir, não? Forma parte da formação das pessoas. O problema é como um treinador apresenta a competição, não? Isso forma parte da formação esportiva. Se a competição é só por resultado, temos um modelo de formação esportiva. Se a competição é para parte da formação da pessoa, de que a vezes se ganha, a vezes se perde, mas o importante é o conceito social que o esporte tenta trocar entre um momento entre pessoas. Essa é outra formação esportiva. Então, eu acho que as crianças e quando vocês formam parte de um momento, de uma fase de iniciação esportiva, especialização esportiva,
categorias infantil, cadete, forma parte de ainda formação esportiva. Por más que eu esté na seleção de cadetes, eu estou formando ainda, ¿no? Por eso es muy importante conocer cuál es el proyecto de formación esportiva de ese treinador. Si para ese treinador a seleção de cadete, por exemplo, é o mais importante, então aí temos riscos que temos que avaliar, não? Que eu acho que quando conversemos sobre a especialização esportiva, aí vai sair quais são todos os riscos que quando um treinador escolhe que o mais importante é o resultado, não? Aí vamos a compreender bem quais são os riscos que um treinador, as famílias e o próprio atleta ou aluno tem que saber que pode acontecer. Isso que o Fernando falou, achei bacana, Diego. Tem uma questão que a pessoa chama de outros condicionais, são as pessoas mais importantes para a criança, né? Então, a mãe, no primeiro momento, é essa pessoa mais condicional, né? E aí, depois, no esporte, talvez o treinador seja essa pessoa como condicional, como uma pessoa importante. Os pais. Então, quando a gente fala, como o mestre colocou agora, dessa questão, ela se torna muito complexa, porque, como ele bem citou, se a visão do treinador é o resultado, a pergunta é, esse treinador está preocupado com o desenvolvimento do atleta, com a performance do atleta ou com a sua própria carreira? E aí, como ele falou, os riscos começam a aumentar. O pai dessa criança está preocupado em desenvolver ele, ou talvez tentar encobrir uma possível frustração da sua própria infância, onde ele não foi um atleta, ou um sonho que ele tinha, e aí espelha isso sobre o seu próprio filho. Então, acho que essas questões aí são sensacionais. Vocês levantaram algumas questões polêmicas e, cara, tem pano para manga aí. Isso é bem interessante. Eu queria até falar um relato. O Fernando foi bem cirúrgico quando ele falou, cara, o taekwondo ele não é bem mal, o esporte não é bem mal, ele é uma ferramenta. Como você usa, quem usa a ferramenta é o ponto. E isso eu concordo 100%. Foi muito feliz na fala, Fernando. E eu tenho um exemplo aqui na academia. A gente tem o professor de jiu e o filho dele treina com a gente. É o xodó da turma. Assim. E aí a gente faz parte de uma equipe que chama Barbosa Jiu-Jitsu. Uma equipe muito grande, uma equipe bem reconhecida aqui. E aí eles têm um campeonato interno no final do ano. E para as crianças tem um outro festival. É um festival, um formato de festival. Não tem campeão, no tempo ali, as crianças vão e eles finalizam volta e fica ali, todo mundo ganha medalha. Ele, por exemplo, ele levou o filho dele nesse festival e o moleque, você vê a filmagem, as fotos, o menino estava dando risada, ele estava brincando, ele estava lutando, mas ele estava rindo quando ele estava lutando. E o Marco, o professor, ele falou, cara, eu fiquei abismado quando eu vi lá, você via pais das crianças gritando com as crianças, mas incitando violência, aí você fala, putz, o jiu-jitsu é bom ou é ruim? Fazer um festival de jiu-jitsu é legal ou não é? Porque você pode ter um exemplo igual do Marcão, você vê um menino que estava dando risada, um barato, os meninos bonitinhos lutando, aí você fala, pô, que legal, cara, o menino está se divertindo, ele está dando risada e lutando, está aprendendo jiu-jitsu brincando, isso é legal, isso é o que a gente quer. Ele está tendo experiência motora, ele está vendo o que é ter uma situação de oposição, mas não está encarando isso de uma forma negativa, ele está encarando isso de uma forma positiva, e possivelmente no futuro ele vai ser um ser humano ativo. Ele é provável que ele seja um ser humano sedentário porque ele está pegando gosto pela prática esportiva. Agora, a gente pode ter um outro menino que está ali, chega com medo, porque a situação de oposição não dá medo, e o pai está gritando com ele, vai, mata outro cara, e está recebendo estímulo de violência. Qual que vai ser a interpretação e a formação dessa criança? E, cara, isso daqui foi futebol, por exemplo, esporte coletivo, isso é o normal, né? Você vai para um jogo de fraldinha ali, o normal é a incitação da violência com os pais, e aí você entra na influência do treinador e do pai. E o treinador, ele também entra numa sinuca de bico, porque, por exemplo, você está em esportes coletivos. Você começa na carreira com as categorias de base. Então, parte do pressuposto que
os piores treinadores ficam para criança, porque é fácil lidar com criança, né? Não precisa de muito conhecimento, né? É bem tranquilo você lidar com ele. Aí, e para você subir no clube, você tem que ir ganhando. Então, meio que a sua avaliação, ela é por resultado. E aí você entra numa reflexão, e aí? Será que vale a pena eu botar esse grandão para ficar só de pivô aqui, e aí a gente ganha o Paulista, e aí no próximo ano eu subo de categoria, eu vou do sub-13, sub-14? Ou eu penso na formação deles e que vai ser melhor para eles? A própria estrutura, ela já fica modificada quando a gente parte desse pressuposto. E, por exemplo, se eu aplico um modelo mais pensando no longo prazo, todo mundo vai jogar em diferentes posições e a gente perde o campeonato. Será que os pais não vão meter uma pressão no clube para me tirar e eu ser demitido? Isso entra em questões muito mais profundas, de não só do domínio do conhecimento do professor, entra uma questão ética do conhecimento, uma questão ética, a primeira coisa, e entra no conhecimento, qual o conhecimento que os pais têm sobre o processo, os dirigentes têm sobre o processo, e como as pessoas estão enxergando isso. E isso entra numa seara muito mais complexa. Vocês entraram, vocês fizeram comentários aí, entra em fatores que são muito mais complexos. Ou mesmo, por exemplo, eu dei exemplo do esporte coletivo, que é muito claro, clássico esses exemplos, mas a gente pode entrar na própria academia privada. Então, por exemplo, eu tenho minha academia, e aí meu vizinho tem uma outra academia ali. Aí o pai coloca aqui e a gente trabalha com brincadeira, a gente às vezes leva para um festival, mas eu não estou preocupado se um moleque de 10 anos ele vai ser campeão ou não nesse campeonato. Mas o meu vizinho aqui tem um monte de campeão paulista, cuidando. E aí o pai fala, pô, eu vou no vizinho ali, é sério, o treino é sério, eles gritam ali, lá é de verdade, aqui é só brincadeirinha. E aí, por exemplo, será que eu vou ficar perdendo aluno nesse sentido? Será que... Então, entra em questões muito mais complexas, né, de decisão, como que eu abordo, de fato, a categoria de base. E aqui, eu vou fazer uma pergunta, só antes, deixa eu colocar mais uma visão minha, sobre qual que eu acho que, de fato, é a formação esportiva e o papel do taekwondo e do esporte como ser humano. Eu vejo que o esporte e o taekwondo ele tem alguns plus a mais, mas o esporte, de maneira geral, antes de tudo, ele tem como função, a gente tem que fazer as pessoas gostarem do esporte, porque antes de não enfrentar na vida adulta. Isso, por si só, já desonera os cofres pela quantidade de despesa e a quantidade de gastos, por exemplo, que o governo tem com a saúde pública por doenças relacionadas ao sedentarismo, isso é gigante. Parece ser uma coisa menor, por não ser tão urgente, e por ser pouco executível, por ser a longo prazo, mas se a gente muda uma cultura e cria adultos saudáveis, adultos que gostam de treinar, isso daqui dá uma diferença na qualidade de vida da pessoa, nos cofres públicos. Então, como sociedade, isso tem um impacto. Isso por si só. O taekwondo, eu vejo que tem algumas outras coisas que outros esportes não dão. Então, por exemplo, a gente, mesmo trazer uma criança para o festival, lutar, o ato de lutar, onde eu tenho que tomar decisões rápidas, onde eu estou numa situação de estresse, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente, culturalmente, a gente está covarde em situações, sempre tem uma situação de confronto, a gente tem que se acovardar. A luta ensina a gente a embater, a luta ensina a gente a desafiar essas situações de confronto, aprender a estar calmo e pensar de maneira racional que decisão tomo. Isso daqui é uma coisa muito valiosa. Eu aprendi a manter minha calma em situação de pressão, aprender a não me intimidar em situação de embate e aprender a ser estratégico nessas situações de estresse. Eu acho que isso faz a gente crescer como ser humano. Então esse é o meu ponto de vista, não é certo ou errado, é só como eu enxergo o taekwondo como uma formação do ser humano. Eu acho que isso pode agregar de fato. E se a gente tem aquelas 100 crianças, talvez a gente tenha que pensar nessa formação como ser humano e, obviamente, a gente propiciar quem vai escalando. Talvez vai ter um ou outro que vão ser atletas, um outro programa. Né? O ideal é que eu tenha uma massificação e depois um desenvolvimento esportivo. Assim, depois dessa breve explanação aí, é que vocês fizeram muitos comentários muito bons, muito pertinentes. Eu queria saber de vocês o que vocês acham que são os principais erros dos técnicos e talvez pais, que a gente entrou nessa questão que os pais realmente influenciam muito. Quais vocês acham que são os principais erros em categorias, quando fala de base, vamos especificar 10 anos, em categorias de criança mesmo, sabe? Quais vocês acham que são os principais erros
que os treinadores, ou professores, vamos chamar de professores, né? Os professores cometem nessa idade? Vou começar com o Eric. Vamos lá. Eu acho que, pela experiência que a gente tem aqui também de trabalho, tudo que a gente vivenciou já dentro do esporte, eu acho que o primeiro ponto de falha, vamos dizer assim, primeiro entender que as pessoas se circundam. Acho que as pessoas têm um pouco de dúvida, e já comentou isso, como você também disse, a questão talvez da pressão do cara na categoria de base, coisas do gênero, né? Mas vamos lá, eu acho que o primeiro entendimento, vocês entenderem, ou esse treinador entender, que acima de tudo ele está lidando com um ser humano e que os atos, os reflexos que ele vai surtir nessa pessoa vão ter efeito no resto da vida dele. Talvez se o professor ou o pai tivesse essa única reflexão ética e moral, ele mudaria a forma com que veria ou como faria a intervenção sobre esse aluno ou filho. Tá? Eu acho que um dos erros muito comuns é as pessoas colocarem, como você falou, essa questão da especificidade, talvez competitiva, e mostrar como se fosse um resultado o quanto mais simples possível. Porque na história do Ocidente, de uma forma geral, tem essa história da performance, que o melhor, cada vez mais rápido, cada vez maior, cada vez... Né? Tanto o próprio processo olímpico é assim, né? Mais forte, mais alto, mais rápido, mais inteligente, ou seja... Eu acho que essa necessidade de cada vez mais, naturalmente acelera o processo de produção. Você tenta antecipar algumas coisas. Mas eu acho que nesse ponto de vista, ele é um erro grande, porque, como você bem falou, vou pegar o teu exemplo e vou citar algo que a gente vê de forma comum nas competições. Pense em 2 crianças de 10 anos de idade que estão no evento, em teoria, para socializar. A criança, todo mundo é amigo. Ele está lá de aquecimento brincando com outra criança de outro estado, ele é amigo dele. De repente, essas 2 crianças estavam brincando na área de aquecimento, elas vão para a área de luta. As 2 vão lutar uma contra a outra. Até aquele primeiro momento, eles vêm como amigos, como pessoas com desenvolvimento de idade. Quando chega ali dentro, o técnico fala assim, vamos acabar com ele, vamos bater nele. O pai está naquele mais assim, eu já vi isso, é absurdo. Chuta a cara dele, pisa na cabeça desse menino. O cara tem 10 anos de idade, ele estava brincando com o amigo dele, e do nada você faz o amigo dele se tornar o maior inimigo da vida dele. Tem que matar o cara, pisa nele. E assim, aí é muito interessante que o pai leva a criança geralmente para a atividade marcial para ter disciplina, para aprender a ter disciplina. Daí o próprio pai vai mata ele, pisa nele. Quer dizer, existe. Tem que disciplinar o pai primeiro, né, cara? Exatamente. Então, eu acho que o maior erro, de verdade, é não existir um programa para os pais. Eu acho que quando essa pessoa for inserir no desenvolvimento esportivo ou na academia, os pais têm que fazer parte dessa formação desse indivíduo, porque ele não pode terceirizar a formação educacional do filho dele, que indiretamente é o que está acontecendo hoje em dia também. As pessoas trabalham 16 horas por dia e acabam terceirizando a educação do filho. Ou é o professor da escola que educa, ou o professor do taekwondo, ou o professor da escola de futebol. Ou seja, alguém sempre tem que educar e fazer o papel que os pais não devem fazer. Isso é um contexto que nós temos de novo, muito instalado, não digo só no Ocidente hoje, acho que isso de uma forma global, né, cara, o mundo da forma que está, mas assim, esse é um pensamento muito nosso. Então, eu acho que o programa para os pais é muito importante para entender o que é aquilo que ele está fazendo, quais os objetivos daquilo, e principalmente o professor entender que ele está lidando com o ser humano, que as ações dele vão impactar para o resto da vida desse indivíduo, e pensar na formação global mesmo, porque se essa criança, você insistir numa pressão, ou que ela tem que obter resultado, ou que ela tem que potencialmente ela vai mais querer gosto por aquilo, porque criança, ao contrário de nós, ela não tem esse filtro do que a gente chama de relevar, né? A criança, ela gosta ou não gosta. Eu não gostei, legal, não gostei. E aí você começa a repensar. Taekwondo pode doer, como foi falado. Taekwondo é só uma ferramenta, não é? Agora, se eu vou para o Taekwondo e faço, por exemplo, luta lá e machuca, cara, por que a criança sai, às vezes, do Taekwondo e vai para o futebol? Ou vai para a natação? Porque natação não dói, futebol não dói, Taekwondo dói. Essa analogia cerebral que eu fazer. Eu fui lá, bateu, Deus corrompe. A cara não é legal, né? Porque dói. Então, esse impacto que tem, ele é muito grande. Então, acho que o maior erro é não ter problema com os pais e o professor tentar, muitas vezes, colocar o trabalho dele acima da vida dessa criança. Eu tenho resultado, então eu sou melhor. Não é essa a ideia.
Entendi. E você, Fernando? O que você acha que é o maior erro do pessoal aí? Concordo con Erickson. Pero como eu acho que vou voltar a repetir o mesmo que eu conversei antes com vocês. O adulto, a pessoa adulta, é quem tem a palavra que para onde vai ir a criança. Não? A criança vai ir aonde o adulto fala que tem que ir. Tá? Então, se o adulto fala, você tem que fazer isto, a criança vai fazer isso. Não? E isso tem riscos que os adultos têm que pensar bem se vão a fazer isso ou não. Por isso, eu sempre pergunto, é taekwondo para todos ou taekwondo para alguns? Não? Taekwondo para todos ou taekwondo para os melhores que treinam taekwondo? ¿No? ¿Cuál es esa visión, cuál es esa ideología que siempre es bom estos conversatorios, ahora que tenemos a tecnología, donde a gente tem que expresar qué piensa, ¿no? ¿Qué está pensando Fernando? ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, ahora todo el mundo sabe, ¿no? Bueno, esto acontece lo mismo con estos treinadores, estos profesores. ¿Qué pensamento tem? ¿Cuál es ese objetivo, esa formación esportiva que los tienen en su cabeza con tanta crianza que ellos están preparando para esportivamente, para esa competición? ¿No? ¿Qué tienen ahí adentro? ¿No? Eso es importante también. Porque si no, siempre no taekwondo acontece lo mismo. Ele no es bueno para luta, que va para hacer punce, ¿no? Como que punce ¿no? Por eso eu acho que é sempre muito importante a formação do técnico, a formação do treinador. Faz muitos anos que a gente está todo o tempo fazendo divulgação de que as organizações, não? Associações, federações, confederações têm que preparar treinadores. Tem que fazer uma carreira de técnico. Não pode fazer com que um congresso anual já todo mundo é técnico. Não? Tem que fazer uma educação do treinador, que não seja o mesmo qualquer faixa preta. Não? Todo mundo é faixa preta. Eu faço o exame de faixa e já eu sou faixa preta. Mas todo mundo é igual? Não? Todo faixa preta. Um adolescente que treina 2 anos na academia aqui e quer competir, ele vai ser faixa preta. Todo mundo, qualquer pessoa pode ser faixa preta. Agora, quem é faixa preta que dá aulas? Ele tem que ter uma preparação especial? E quem dá essa preparação? O Estado tem que preparar técnicos em taekwondo ou em qualquer esporte? É função do Estado ou é função de essa federação esportiva? Não sei, mas alguma organização tem que fazer uma preparação e uma educação, que esse é um ponto que o taekwondo deve, não? Que é a educação de quem dá aula do taekwondo. Não sei por que tem essa resistência. Que não quer fazer essa formação ou essa educação desse que dá aula. E eu acho que muitas coisas que a gente está conversando aqui não seria motivo de conversação se os treinadores tiveram uma educação especial de como dar aulas, qual é esse pensamento de essa formação esportiva que Erickson, Diego, eu estamos conversando, não? Seria outro assunto, outro nível de análise também que a gente faria. Essa é a minha opinião. Eu concordo. E acho que se a gente tivesse uma base de professores um pouco mais conscientes, mais educados no sentido de educação um pouco mais formal, nesse sentido de conhecimento acadêmico sobre treinamento a longo prazo, eu acho que a gente teria até mais praticante. A gente tem bastante praticante, pelo menos no Brasil aqui, mas eu acho, por exemplo, eu vejo que a gente tem bastante, principalmente em projetos sociais,
em locais de mais baixa renda. Mas se você pega, por exemplo, minha academia aqui, eu tenho muito mais procura de Muay Thai, boxe e Jiu do que de Taekwondo, é que eu sou um cara muito teimoso. Mas eu acho que, de maneira geral, se a gente tivesse mais professores com um trabalho melhor, a gente seria equivalente ao judô, por exemplo. Você pega o judô, ele é muito, pelo menos aqui no Brasil, ele é muito mais presente em escolas, não que o taekwondo não esteja, então a gente dá aula em escolinha de taekwondo, mas no judô, não dá para a gente comparar com o judô, por exemplo. Isso é um mercado de trabalho para eles, né? Então, eu acho que isso é um pouco fruto da falta de conhecimento que, de maneira os treinadores têm aqui, né? Então, enfim. Bom, então, serão ótimas colocações. Por incrível que pareça, a gente já passou 1 hora aqui de gravação. Eu vou pedir para fazer mais um dia final agora, para cada um fazer as considerações finais sobre esse tema de treinamento a longo prazo, deixar o que... Vou deixar no equilíbrio aí, falar para cada um para finalizar o pensamento, o raciocínio. Eric, se você puder começar. Claro. Então, primeiro agradecer ao pessoal que está vendo a gente aí e colocar, acho que, 3 coisas que são bacanas, eu até anotei aqui para a gente poder, para não cometer uma gafe. Acho que o primeiro processo é a inclusão, tá? Como o Fernando já colocou, o esporte é direito de todos, não se trata de excluir ou incluir talentos esportivos. Acho que a primeira discussão é essa, quando se pensa assim, em treinamento a longo prazo, você tem que pensar que o esporte tem que ser a primeira vez, inclusão. Segundo, diversificação, ou seja, quanto mais atividades ele praticar, isso vai refletir na carreira dele lá na frente. De novo, independente de qual área ele vai atuar, então a questão de você diversificar, isso é muito importante. Depois, a questão da cooperação, então acho que além de competir, ele tem que compartilhar, então aprender a ter o gosto, não só pela atividade física, mas o gosto de estar no ato competitivo. Como o Fernando muito bem citou hoje, isso é inerente do ser humano, a gente gosta de competir por tudo, isso está inerente na criança, mas a forma com que nós vamos abordar a competição acho que deve ser repensado, e aí vai uma deixa talvez para todos nós aí da área de treinamento esportivo, repensarmos a forma com que pensamos hoje a competição. Se isso é saudável, se não é, e se vai fazer com que nós atinjamos os objetivos maiores. E por último, o desenvolvimento de autonomia. Essa criança ela tem que ter esse processo de gerar autonomia não só no gesto esportivo, mas no desenvolvimento cognitivo, no pensamento crítico, nessa função toda. Então, acho que eu gostaria de deixar essas 4 mensagens para todo mundo refletir. Legal. E você, Fernando, queria fazer umas observações finais? Eu gostaria de que cada treinador conheça que quando quer fazer uma especialização precoz, adiantada, tem riscos. Y esos riscos pueden ser riscos sociales, motriz, psicológicos, físicos, que a palavra risco é que pode acontecer ou não pode acontecer. É um risco, não? Pode sair bem um objetivo ou pode sair muito ruim. E se é muito ruim, temos que ficar preparados para como vamos a actuar con una pessoa, ¿no? Que nos hicimos un daño. Eso es el primer punto. Segundo punto, a importância da avaliação. Por exemplo, Erickson falava do talento esportivo. E quem tem esse olho para falar essa pessoa, essa criança é um talento, não? Ou essa criança no futuro vai ficar como talento esportivo do taekwondo. E para ter essa resposta tem que ser um experto em avaliação, não? Isso para mim é um ponto importante. E o terceiro ponto é que nós, na história do taekwondo esportivo, temos já experiência de casos de crianças que todo mundo acreditou que iban a ficar como campeões olímpicos o campeões mundiais de cadetes o juvenil, y cuando llegaron a esa categoría cadete o juvenil,
perdeu, não? Ficou normal com outras crianças, não? Por quê? Porque todo mundo falava, não, mira, é uma criança, ele ganha todo mundo, sai sempre primeiro posto, campeão, pero quando ele chegou à categoria cadete, que é a categoria já que todo mundo está mudando de corpo, de cabeça, de tudo, essa pessoa não tive o mesmo resultado que quando ficou na categoria infantil. Então, acreditar e ter uma visão e já acreditar que essa pessoa vai ficar como campeão desde a categoria infantil para o futuro é um risco esportivo. O risco esportivo é um treinador falar para os pais e para a comunidade quem vai ficar campeão no futuro e quem não. Esse é um risco esportivo, não? Trabalhar como se eu pudesse fazer futurologia, não? E é muito difícil. Então, essas são minhas opiniões, reflexões. Obrigado. Eu acho que um exemplo clássico que ele acho que era da Suécia, se eu não me engano, não era? Quando era criancinha ali, nossa, moleque, vários vídeos dele na internet, girando, batendo em todas as crianças, aí, cara, chegou no cadete, não, normal, era mais um menino ali, né? Aí é complicado mesmo. Eu concordo 100% com o que vocês falaram, eu acho que a gente tem que pensar com um pouco mais de carinho quando a gente pensa em treinamento a longo prazo, quando a gente pensa no impacto que o nosso treino tem sobre a formação. Então, a gente dá treino para pessoas, cara, a gente não dá treino para animais. Então, tem um impacto naquilo. Eu sei que está todo mundo muita vontade de melhorar a carreira, formar campeão, e você pode fazer isso. Eu acho que o melhor, ele tem o direito de ser o melhor, mas tem uma maneira própria de fazer isso, sabe? A gente não pode destruir 100 crianças para tirar um cara que você nem sabe se vai chegar lá na frente. E até mais eficiente você treinar melhor essa base da pirâmide para você ter mais pessoas aqui no alto nível. Então, tem momentos para tudo. Eu acho que isso tem que estar claro. Se pudesse dar um recado final, tenta refletir sobre qual que é a sua proposta de fase de aula, quem é o público que você está lidando, qual que é o seu objetivo, o que você quer desenvolver com essa faixa etária, para não desencadear em erros que a gente chegou a comentar nesse episódio aqui. Eu queria fechar com um grande exemplo. Eu acho que muitas vezes ficava muito na teoria essa questão de treinamento a longo prazo, mas a gente tem países que desenvolvem bem isso. O Canadá é um deles, não está taekwondo nem tanto, mas de maneira geral eles têm um esportivo que segue bastante isso. E o GBT, eu acho que é o melhor exemplo. Por exemplo, no taekwondo, você consegue ter vários atletas que vieram de outras modalidades, que fizeram a transição de modalidade. A Lauren Williams, eu acho que vinha de kickboxing, o Talo também. Então eles conseguem ter essa migração, que é coisa que não é muito comum. E se você falasse, por exemplo, há 10 anos atrás, de alguém chegar em nível de medalha mundial, cada vez que nível mais top da modalidade, tendo feito a base dele em outra modalidade de luta e migrando, em categorias mais adolescentes, quase adulto ali, isso é impossível, não, isso não existe. E os caras conseguem fazer isso, sabe? Então, a gente tem exemplos práticos de grandes equipes que estão seguindo esse modelo de treinamento a longo prazo hoje. E eu acho que a gente tem que colocar um pouquinho a mão na cabeça, estudar e refletir sobre isso. Por fim, eu queria que cada um de vocês fizesse uma divulgação aí do trabalho, divulga as redes sociais, divulga onde pode encontrar vocês, se tiver alguma pergunta particular, enfim. Edson, pode fazer seu jabá aí primeiro. Claro. Então, pessoal, quem quiser a gente poder aprofundar esse tipo de conversa ou entrar em outros tipos de perguntas também, tem o Instagram, que é @EricksonBusato. O Erickson, como está escrito aqui embaixo, com CIK, e o Busato são com 2 T's. Facebook é a mesma coisa, me procura lá no Facebook ou no Instagram, nas redes sociais, e por lá a gente vai conversar direto com vocês. Fernando? Bueno, eu tenho Facebook com meu nome e sobrenome. Estamos sempre com projetos, trabalhando.
temos projetos, por exemplo, a criação, estamos trabalhando em uma criação de regramento infantil de PUMSE, não? Porque não tem os juízes de PUMSE, quando você pergunta como estão avaliando as crianças, e ninguém sabe muito bem como avaliar a criança num torneio de PUMSE. É muito engraçado o que está acontecendo aí, porque ninguém sabe como resolver isso. Então, estamos com esse projeto. Sempre estamos com um projeto de formação de instrutores, formação de treinadores, que conversamos que não tem. Então, sempre estamos fazendo divulgação de que é importante isso também. Então, estamos aí com Para Taekwondo também fazendo divulgação para dar ferramentas de quem quer dar aulas e quer fazer um projeto, tentar fazer uma base, nós falamos sempre uma base, de Taekwondo para pessoas com deficiências, e de aí ver quem pode ir para Taekwondo ou continuar treinando Taekwondo convencional, ¿no? Estamos con esos proyectos ahí que siempre están ahí interesantes para hacer siempre desenvolvimento de nossa atividade, que é muito nova, não? Taekwondo tem tudo por hacer. Então, obrigado, Diego, obrigado, Erickson, por este espacio que sempre ajuda muito a pensar e a trocar ideias. Muito obrigado. Nada. E você tem um livro também, não tem, Fernando? Tá para vender ainda? Que coisa, perdão? Você tem um livro também, não tem? De pedagogia no Taekwondo? Sim, tinha um livro, já tem 11 anos que fez edição desse livro, que tenta que a pedagogia e a didática, e a iniciação esportiva, essas três áreas, comecem a ficar dentro da educação dos treinadores, para fazer um equilíbrio entre as áreas biológicas, que sempre foi o mais forte do Taekwondo, não? A área biológica, e não tanto a pedagógica didática. Então, esse livro tenta dar um equilíbrio entre as ciências e disciplinas que tentam entrar na aula do Taekwondo, não? Depois não pude escrever mais um livro porque preciso tempo, mas tem artigos que, se vocês procuram meu nome, aí tem alguns artigos para pensar, só para pensar e fazer reflexão. Legal, bacana. Bom, eu vou só encerrar aqui o programa. Pessoal, espero que tenham gostado desse novo formato, ok? Deixa nos comentários o que vocês acharam, se verem que eu estou utilizando um software novo aqui e fiz um formato de mesa redonda. Eu queria um feedback de vocês, o que vocês acharam, porque isso vai ser importante para a gente fazer novos episódios, se a gente utilizar o mesmo formato, a mesma sistemática, se vocês gostaram de mesa redonda. Então, não esquece de curtir e seguir o canal, porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo. E deixe nos comentários o que vocês acharam de hoje. Beleza? Então, abraço e até a próxima semana.